Salve, salve, turma boa! Mais um encontro aqui no nosso canal Leitura.educa e hoje dando continuidade ao nosso panorama da literatura brasileira, trazendo para vocês o romantismo na poesia. Mas antes, aquela nossa velha vinheta. Muitos assistem, poucos compartilham, poucos se inscrevem. Então eu peço mais uma vez, gente, ajuda o canal, ajuda ao desenvolvimento da educação, certo? Ao fomento da educação, do conhecimento. Fazendo de que maneira? Fazendo com que os canais voltados à educação, eles se ganhem um panorama maior. De que maneira? Inscreva-se no canal, dá aquele seu joinha no vídeo, para que o vídeo torne-se pertinente. Marca o sininho para ser avisado dos próximos, ok? Fazendo isso, você nos ajuda muito. Bom, gente, continuando a falar sobre o romantismo, época do eu, época do conflito interno do poeta, do artista, período do sentimentalismo, do amor exacerbado, certo? Naquele momento em que eu não quero saber do que está acontecendo com o mundo, eu quero saber do que está acontecendo comigo. O romantismo ele chega aqui no Brasil praticamente depois da proclamação da República. Então nós vamos ter os primeiros ares românticos. Como é que nós vamos ver? Nacionalista, a busca de temas nacionais, como nós vamos buscar o herói brasileiro como índio. E hoje nós vamos falar, como eu disse na aula passada, como é que se diz? Nós tivemos vários gêneros textuais no romantismo, como a poesia, o teatro e a prosa, certo? Os romances longos, a prosa com os romances longos, com seus capítulos, a poesia nós já sabemos, com seus formatos, seguido por estrofes, versos, ok? E o teatro tem lá um pouquinho sua aparência. Não chega a se estender muito, não chega a aparecer muito, mas nós vamos ter também muito desenvolvimento do teatro nesse período. Então nós costumamos dividir a poesia romântica em 3 gerações, certo? O romance geralmente, como nós vamos ver na parte que vai estudar prosa, ele geralmente vai se dividir por temáticas, por temas. Para que o vídeo não ficasse muito longo, eu resolvi dividir dividir essas temáticas em 2 aulas. A primeira temática as gerações da poesia e na segunda trataremos da prosa, ou seja, dos romances românticos, beleza? Então vamos ao nosso, como é que se diz? Vamos ao nosso slide, né, de sempre. Aí nós temos romantismo no Brasil, certo? Nós vamos ter o romantismo no Brasil, poesia, prosa. As 3 gerações românticas. Aí nós começamos com a primeira geração, que é aquela geração denominada indianista, nacionalista, ou seja, vem aí depois das várias conquistas, da vinda da família real, a independência do Brasil, de Portugal, do poderio de Portugal. Então nós vamos começar a buscar temáticas nacionais. A partir desse momento nós vamos procurar o nosso herói nacional, como o romantismo ele busca os seus heróis nacionais. Na Europa nós vamos ver, na Europa que teve o período da Idade Média, tudo, nós vamos ter os cavaleiros como os heróis nacionais. Entretanto, aqui no Brasil, os artistas do Brasil vão buscar trazer o índio como sendo ele o herói nacional. Aí nós vamos ter um índio romantizado, o índio dentro da temática maior do romantismo, que é o exagero do perfeccionismo. Bom, nesse período nós vamos ter alguns autores importantes, dentre eles nós vamos ter Gonçalves de Magalhães. Ele vai ser o autor da obra introdutória dessa primeira geração romântica no Brasil,
que é o seu livro de poemas Suspiros Poéticos e Saudade, que é em 1836. Tem outra obra também importante, que é um poema épico, que é a Confederação dos Tamoios. Então aí nós já vamos ter um pouco desse indianismo, desse nacionalismo trabalhado nas obras que nós vamos ver nacionalista, indianista. Nós vamos ver um índio sendo o exemplo de perfeição, do bom selvagem, seguindo aquela teoria de Rousseau. O índio também, aí entra também um pouco a temática do romantismo, é um ser romântico, apaixonado também, que sofre por amor. Então vamos trabalhar nisso. A grande importância de Gonçalves de Magalhães é por ele ter essa obra introdutória dessa primeira geração romântica no Brasil. Mas o grande nome, talvez, desse período, dessa primeira geração, nós vamos ter Gonçalves Dias. Ele terá obras mais emblemáticas dentro do romantismo, principalmente nessa primeira geração. Lembrando de uma coisa, gente. Quando nós fazemos essa divisão de poesia e prosa, não quer dizer que uma aconteceu depois da outra, não. Elas vão acontecer em paralelos. Nós simplesmente fazemos essa divisão para uma melhor didática, para uma melhor aprendizagem e um estudo desses dois gêneros textuais no romantismo. Mas elas vão acontecer em paralelos, ok? Que isso aí fique bem claro. Gonçalves Dias ele vai ter como temática aí a natureza, a saudade, aquela coisa do romântico, né? A lamentação por o amor impossível, aquele amor idealizado, aquela mulher idealizada, virgem perfeita, né? Como diz, branca, virgem dos lábios de mel e assim por diante. E ele também vai ter a temática indianista também em sua obra. Aqui nós vamos ter aqui, ó, como obras principais, ele vai ter a Canção do Exílio, é isso? Uma canção muito importante, um poema muito importante, muito trabalhado, muito parodiado, como é que se diz? Muito utilizado no decorrer da nossa história literária, essa Canção do Exílio. Temos os Timbiras, que aí nós já temos o Timbira, o Ijuca Pirama, já são obras dele indianista. Canção do Exílio ela é uma obra mais lírica. Ela é uma obra de Gonçalves Dias mais lírica. Aí é como eu disse, sua obra vai ser dividida em lírica, poesia medieval e a nacionalista, que é essa indianista, certo? Ele vai trabalhar muito essa questão do indianismo, do amor à pátria, do amor ao que é da pátria. Nós vamos ver muito isso em Gonçalves Dias. Aqui nós temos um trecho da Canção do Exílio, certo? Bastante conhecido, inclusive trechos até no hino nacional. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, e tais não encontro eu cá. Em cisma sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Ele vai escrever quando ele está em Portugal essa Canção do Exílio, né, falando das belezas naturais do nosso país, o amor dele por a pátria, por esse país, o desejo dele de retornar e rever toda essa beleza natural do seu país. Então, essa é uma canção, é um poema muito utilizado. Aí nós vemos aí o trecho. Aqui também nós temos um trecho de outra obra sua bastante importante, que é o Ijuca Pirama. Nesse caso aqui, nós vamos ver aqui o que é um guerreiro que ele é preso por outra tribo.
certo? E as tribos nesse período tinha-se o quê? O costume de quando se capturava um guerreiro, ele era devorado por os que o capturaram, porque achavam eles que com isso tudo que era de valoroso desse guerreiro, seu poder, sua coragem, tudo passaria para os que o devoraram. Entretanto, esse guerreiro que foi preso, aprisionado, ele diz que tem um pai, que é cego, que depende dele, começa a chorar. Então, a tribo que o capturou, quando vê que ele chora, quando vê que ele implora, desiste de devorá-lo, porque aí eles mandam-o embora, porque eles dizem que não vão se alimentar de um covarde. Quando ele retorna, esse prisioneiro que chega lá na presença do pai, que é o que nós vamos dizer, que conta tudo isso, o pai cego, o pai leva ele de volta para a tribo que o prendeu e entrega ele de volta para que ele seja devorado, mas só que o chefe daquela tribo não aceita, porque diz que ele chorou, diz que ele era um covarde, e o pai acaba revoltado com isso. Veja aqui o que nós temos. Tu chorastes em presença da morte? Na presença de estranhos choraste? Não descende o cobarde do forte, pois choraste, meu filho não és. Possas tu, descendente maldito, de uma tribo de nobres guerreiros, implorando cruéis forasteiros, ser a presa de vis aimorés. Então você vê, tem essa questão da honra, e é melhor que você se tiver que morrer, que morra com honra, não chore diante do inimigo. Então tem toda essa idealização do índio, essa romantização, certo, do poderoso. Não é esse índio, nós vemos que é poderoso, cheio de virtudes, corajoso, destemido. Então é o que essa primeira geração nacionalista e indianista ela traz nessas suas obras. Bom, aí chegamos na segunda geração romântica, a poesia que é o chamado, temos o ultra-romantismo, porque agora nós vamos ver realmente um período em que o amor, o egocentrismo, ele vem exageradamente, certo? São autores que vão morrer cedo, que vivem na boemia, que amam e nunca têm esse amor correspondido, que sofrem pelo seu amor, que acham que a vida é um tédio, que é cheia de conflito, que eles muitas vezes só vão encontrar a paz na morte, certo? O mal é denominado também o mal do século, o byronismo, porque todos esses autores dessa geração, eles vão se influenciar no poeta Lord Byron. Como eu já falei na outra aula um pouco sobre Lord Byron, que ele descreve, ele é a caricatura, ele é as características dessa geração. É a vida de Lord Byron, ela é as características dessa geração. Uma geração que busca o prazer na morte, que vivem ébrios, vivem em tabernas, noturnas, escuras, frias, bebendo, se entregando, chorando por um amor, buscando a morte, e muitos encontrando, porque nesse período também nós vamos à doença principal que matava muitos deles por conta de serem boêmios, viverem vida desregrada, era a tuberculose. Muitos deles vão morrer nisso. E aqui no Brasil, o nosso Lord Byron, o que se aproxima mais dele, o que vem ser o grande exemplo dessa segunda geração, que aqui nós temos como característica a morte, o sonho, ou seja, fugir do real, buscar paz nos sonhos, nos devaneios, nas loucuras de amor, nos amores platônicos nunca realizados, nas mulheres, essas figuras inatingíveis, que são tão perfeitas que não podem ser atingidas, que eles não ousam nem se aproximar delas. E o principal representante aqui no Brasil dessa geração é nada mais e nada menos do que Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, que é o principal poeta dessa geração, certo? Ele é aquele que vai viver grandes amores, vai morrer muito cedo, menos de 25 anos, agora eu não lembro bem, certo? Então ele vai descrever na sua obra todas essas características mórbidas, exagero amoroso, o tédio pela vida,
certo? Os amores inacessíveis, ele vai descrever em suas obras. Ele escreve 3 obras importantíssimas. Na poesia, ele escreve o livro Lira dos 20 anos, muito importante. No teatro, ele traz Macário, que é um homem que vende a alma para o diabo, fazendo um pouco alusão, uma ligação com Fausto de Goethe, né? E da obra Fausto de Goethe também, ele faz um pouco essa ligação. E Noite na Taberna, que é um livro de contos mórbidos, que envolve várias coisas, relacionamento com cadáver, pessoas que morrem, tudo, entendeu? Então, ele é o grande representante desse momento, ele é o Lord Byron brasileiro, é Álvares de Azevedo. É um leitor muito sagaz, uma obra muito rica de Álvares de Azevedo, apesar de curta, mas muito rica, você consegue ver nas suas leituras, na sua obra, na sua escrita, a riqueza que ele tinha de conhecimento, de leituras que ele tinha de outros autores, você vai ver muito na sua obra. Aqui nós temos aqui nós temos um de seus poemas, Se Eu Morresse Amanhã. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudade morreria, se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que amanhã eu perdera chorando essas coroas, se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nalva, acorda a natureza mais louçã, não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o doloroso afã, a dor no peito emudecera, ao menos se eu morresse amanhã. Então você vê aí a descrição dele de buscar na morte a cura para alguns problemas do existir, como ele fala na última estrofe mesmo, que essa dor da vida que ele sofre, talvez essa dor da vida emudecera, apagasse se ele morresse amanhã, certo? Então esse poema dele descreve um pouco essa característica desse período, desse mal do século, é o período mal do século, o byronismo, o ultrarromantismo, em que esses poetas sofriam tanto, né? E tinham morte às vezes muito prematura. Outro também dessa época, dessa geração, é Casimiro de Abreu, poeta da infância, vai cantar muita saudade do tempo. Um dos seus poemas famosos é os Meus 8 anos, certo? Aqui, outro também, Fagundes Varela, esse já é um poeta de transição, ele vai ter como obra importante é o Cântico do Calvário, que é uma homenagem ao seu filho morto. Aqui nós temos o Meus 8 anos, né? Ele diz: Oh, que saudade que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias do despontar da existência, respira a alma inocência, como perfume a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Então você vê essa descrição, esse saudosismo, o descrever o passado com tanta saudade, esse passado dos meus 8 anos, da minha infância. E aqui também temos o Cântico do Calvário. Eras na vida a pomba predileta, que sobre um mar de angústia conduzia o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava,
apontando o caminho ao pegueiro. Eras a mesa de um dourado estio, eras o idílio de um amor sublime, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino. Astro, engoliu-te o temporal do norte. Teto, caíste, crença, já não vives. Corre, corre, ó, lágrimas saudosas, legado acerbo da ventura extinta, dúbios archotes que a tremer clareiam a lousa fria de um sonhar que é morte. Então aqui ele descreve essa questão. Bom, aí chegamos na terceira geração. Essa geração já é uma geração quase que de transição, já é uma passagem para o novo movimento que virá, que é o movimento realista, que vai fugir um pouco dessa subjetividade, que vai se voltar a questões do dia a dia, do cotidiano, do ser humano e do mundo, e não apenas do seu umbigo de si só. E essa terceira geração já inaugura um pouco disso, porque vai ser a geração denominada geração condoreira ou abolicionista. Ou seja, nessa geração, os problemas, voltamos-se um pouco para os problemas sociais. Aí nós vamos ter como influência um pouco da obra de Victor Hugo, certo? E um dos nossos grandes representantes desse período é nada mais, nada menos que Castro Alves, o poeta dos escravos, né? Ele que escreveu, que falou tão bem do sofrimento dos escravos, da luta por a abolição, por a liberdade. Ele vem descrever isso. Temos o poema famoso dele, bastante conhecido, que é Navio Negreiro. Dentre as suas obras principais, a que ele escreveu foi Os Escravos e Espumas Flutuantes. Entretanto, ele era um romântico também, certo? Ele vai ter um pouco dessa vida desregrada, ele vai acabar perdendo a mãe por tuberculose, ele também vai acabar morrendo por tuberculose. E como é que se diz? Ele, além de ter essa poesia também social, essa poesia abolicionista, ele também foi bastante conhecido também na poesia lírica. Só que aí nós já vemos também outro traço que foge já da estrutura romântica. Ele primeiro vai fugir da estrutura romântica quando traz a poesia social, a poesia que luta por a abolição, certo? Ao contrário da poesia da segunda geração, que era o meu sofrimento, o egocentrismo, o não querer saber do que está acontecendo no mundo, eu ignoro, eu volto-me para o meu sofrimento. Já em Castro Alves, ele volta-se para o sofrimento social do momento, que era a escravidão, que era a luta por essa liberdade. Ele já vai fugir. E também na sua poesia lírica, ele foge também um pouco da estrutura do romantismo. Porque a mulher do poema, da poesia de Castro Alves não é mais aquela mulher ideal, não é tanto aquela mulher idealizada, aquela mulher inalcançável, inatingível. Ela já é uma mulher sensualizada, já é uma mulher de carne e osso, vamos dizer assim, certo? Já é uma mulher que ele beija, já é uma mulher que ele sente, que ele descreve o corpo dela. Então, a gente já vê essa fuga um pouco da estrutura romântica da mulher tradicional do romantismo. Aí aqui nós temos para ilustrar dois poemas de Castro Alves. O primeiro, Navio Negreiro, não é isso? E que vai descrever um pouco dessa sua poesia, como é que se diz, abolicionista, dessa sua poesia de cunho social. E o segundo, sua poesia lírica, que é uma poesia que, apesar de ser lírica, ser amorosa, mas ela já traz traços de uma mulher mais concreta, de uma mulher menos idealizada, certo? Bela, sim, uma mulher bela, como ele descreve, mas uma mulher com traços reais, uma mulher palpável. Então, Navio Negreiro, aqui nós temos um pequeno trecho, onde ele diz: era um sonho dantesco o tombadilho, que das luzelas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinim de ferros estalado açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar.
negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças, cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças, mais nuas e espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. Então aqui ele vai descrever nesse poema que é longo todo aquele sofrimento do navio negreiro, toda essa questão na sua obra mesmo, os escravos, nós vamos ver todo e presente todo esse sofrimento do negro nas senzalas, dos castigos, o sofrimento. E aqui ao lado nós temos o Castro Alves romântico, um romântico já quase que realista, mas já ainda um romântico. O título é Boa Noite. Boa noite, Maria. Eu vou-me embora. A lua nas janelas bate em cheio. Boa noite, Maria. É tarde, é tarde. Não me aperte assim contra teu seio. Boa noite. E tu dizes, boa noite. Mas não digas assim por entre beijos. Mas não me diga descobrindo o peito. Mar de amor onde vagas meus desejos. Julieta do céu, ouve, a calhandra já rumoreja o canto da matina. Tu dizes que eu menti? Pois foi mentira. Quem contou foi teu hálito, divina. Se a estrela d'alva os derradeiros raios derramam nos jardins do Capuleto, eu direi, me esquecendo da alvorada, é noite ainda em teu cabelo preto. Aqui nós temos um trecho belíssimo, né? Mas você já vê aí que aqui é uma mulher que ele a tem nos braços. Aqui não é mais aquela mulher idealizada do romantismo. Então Castro Alves ele vai nos trazer isso. Ele não vem mais com essa mulher idealizada do romantismo, certo? Ele já traz uma mulher sensualizada. Então, Castro Alves, essa terceira geração do romantismo, denominada de Condoreira, que representa a ave, que representa a liberdade, certo? Influenciada por como é que se diz? As revoluções. Como é que se diz? Geração influenciada principalmente por os acontecimentos sociais. Então já é um desligamento dessa estrutura romântica, do romantismo exacerbado, do romantismo egocêntrico, do romantismo de fuga, do escapismo da vida, dos problemas, certo? Do olhar para si. Então já é uma nova geração, já é o prenúncio do que virá, que é o realismo, que nós iremos ver daqui a umas 2 aulas. Agora, então aqui nós concluímos um pouco da questão do romantismo na poesia. Na nossa próxima aula nós iremos trabalhar o romantismo na prosa, os romances românticos. Quem foram os seus autores principais, os seus estilos, as suas temáticas. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui foi um pouquinho do romantismo na poesia. Continue nos acompanhando e deixa aquele seu joinha e se inscreve, indica para alguém, beleza? Um abraço e até a próxima.